Oi, tudo bem? Essa aqui é a jornada da leitura do livro de Jeremias. Hoje é o dia do capítulo 7 do capítulo 8. Esse aqui é o canal São Monumentos. Meu nome é Eduardo. E para começar, Jeremias 7, versículo 3 já vai dizer assim, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam as suas condutas e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. O principal ponto aqui é se autocorrigir, na verdade. Corrijam as suas condutas, corrijam as suas ações. Primeiro, aquilo que está internamente. Segundo, aquilo que vai sair das nossas vidas, ou seja, as nossas ações. Quando nós fazemos essa correção, significa dizer que nós então alinhamos a vontade de Deus. Mas a pergunta é, para eles corrigirem, eles conheciam a vontade de Deus? Esse é o grande ponto aqui no livro de Jeremias. Se você ler inteiro, já está acompanhando a nossa leitura, você vai perceber que o grande problema era justamente esse. O povo não estava alinhando a sua conduta por uma coisa óbvia. Eles mal conheciam a vontade de Deus, porque a corrupção estava desde os sacerdotes. Imagine então o povo que não tinha acesso à palavra, ao conhecimento mais amplo. Nesse ponto aqui, o que nós vemos é essa corrupção totalmente tomando conta de um povo. Olha o capítulo 7, versículo 4, ele vai dizer assim, ó, não confiem em palavras enganosas. Esse é o templo do Senhor, o templo do Senhor. Quando nós vemos isso, não confiar em palavras enganosas, é justamente porque cada um de nós tem que ter a sua experiência com a palavra de Deus, para então, conhecendo a palavra e através do exercício da oração, saber exatamente o que Deus quer para a sua vida. Não precisa simplesmente só depender de terceiros. É aquela ideia, de repente você vai para a igreja e você sempre pede oração para o pastor, mas espera, e você faz a sua oração? E você tem o seu contato com Deus? Porque é assim que nosso Deus pelo menos quer. Pai, Filho e Espírito Santo estão entre nós para estabelecer um relacionamento íntimo conosco, para que a gente saiba exatamente o que tem que fazer e o que não tem que fazer. É isso que a palavra, na verdade, ela se resume nisso, num grande relacionamento com Deus. É dessa maneira que nós conhecemos a vontade do Senhor. Por isso que Jeremias, capítulo 7, versículo 8, vai dizer assim, ó, mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Olha só, enganosas e inúteis. Sim, porque o ser humano é falho. E se nós não sabemos qual é a verdade, então qualquer pessoa que apresente qualquer história para nós simplesmente temos a tendência a seguir. Mas quando você já conhece a verdade, não. Você, quando vê algo que parece verdade, mas você realmente conhece a verdade, você automaticamente já pode confrontar, de repente, quem está falando para você. Você diz, ei, pera um pouquinho. Não é bem assim que a palavra está dizendo. Isso é interessante que existia um povo, uns cristãos chamados de bereanos. Paulo narra muito bem isso, porque Paulo pregava para eles e a Bíblia diz que eles iam conferir o que Paulo estava pregando. Olha só então de quem nós estamos falando. E eu não estou falando de Paulo, eu estou falando do povo agora. Um povo que sabia que tinha que fazer a lição de casa, que eles tinham que ler a palavra e ouvir pessoas, sem dúvida nenhuma, mas acima de tudo, saber filtrar aquilo que estava ouvindo, para então não seguir cegamente, principalmente aquilo que estava errado. E olha as consequências. Jeremias capítulo 7, versículo 9 vai dizer assim, ó, vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram. Olha só então, vocês pensam que podem roubar, matar e cometer adultério e jurar falsamente e queimar incenso a outros deuses. Veja, de quem nós estamos falando então? De um povo que está ouvindo o que é certo e seguindo o que é certo? Ou então está fazendo tudo errado? Por escolha própria? Sem dúvida nenhuma, afinal de contas é o livre-arbítrio de cada um de nós saber o que é certo e fazer o errado, ou fazer o certo. Isso é uma questão pura e única de escolha. Mas o grande ponto aqui, ninguém estava ali para corrigir, não haviam sacerdotes ali no meio para corrigir, não haviam sábios que conheciam a palavra para realmente confrontar. É isso que o profeta Jeremias está mostrando, porque é ele que está confrontando o povo. E você acha que o povo está aceitando esse confronto? Não está não. Jeremias capítulo 7, versículo 10 diz assim, ó, e depois ele vai seguir o que foi falado no 9 que eu falei, né? Então ele vai dizer assim, depois que vocês fazem tudo isso, então vocês se prostituem, vocês matam, vocês enganam, vocês seguem outros deuses, depois disso ainda vocês vêm permanecer perante mim nesse templo que leva o meu nome e dizer, estamos seguros para continuar, aí que tá, fazendo o quê? E ele finaliza o seguinte ainda, a palavra faz uma pergunta, vocês estão seguros para continuar com essas práticas repugnantes?
É uma pergunta isso. Veja, o ponto aqui importante da gente observar é que, fazendo tudo isso, olha só como era um ponto muito dramático. O pecado era a doença que estava ali no meio do povo. Parece muito como os dias de hoje, na nossa vida, quando a gente não pratica o que está na palavra e ouve a voz do Senhor através de um relacionamento constante de oração. Porque, veja, eles estavam fazendo tudo isso de errado e mesmo assim vinham até o templo ali então fazer os seus sacrifícios, as suas orações e dizendo, não, agora a gente está seguro, a gente pode ter toda a nossa vida às obscuras, ou talvez nem às obscuras, porque você imagine, fazendo tudo isso que eu acabei que a palavra na verdade está falando, mas eu acabei de descrever para você, e mesmo assim eles se sentirem seguros só porque iam fazer ali então a liturgia do dia. É claro que não é à toa então que a palavra confronta eles dizendo que essas são práticas repugnantes. Você acha que mesmo assim eu vou aceitar só porque vocês vieram aqui fazer uma oraçãozinha? É obviamente que não, porque a conversão ela pressupõe, óbvio, primeiro arrependimento e busca, então a partir daquele momento, transformação, busca deixar a vida que a gente sabe que não agrada ao Senhor de lado. Por isso Jeremias capítulo 7, versículo 18 diz assim, os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, eles derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Você vê que era um contexto de família, todo mundo estava envolvido em pecar, em afrontar a Deus, em ficar longe da vontade do Senhor. Isso era uma questão então de exemplo. Porque, claro, os filhos estavam seguindo aquilo que eles estavam vendo seus pais fazerem. E se estavam nesse contexto, então a resposta é, da onde viria então o comportamento correto? Se todo o povo pecava, se isso era um exemplo corriqueiro e contínuo, e se os líderes estavam envolvidos nisso, era muito difícil você imaginar então que de toda essa bagunça fosse sair alguma coisa boa. Por isso que no versículo 19 do capítulo 7 fala assim, mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta ao Senhor, olhe só, e vai ter a resposta. Será que não é a si mesmos para sua própria vergonha? Veja então que Deus está falando, vocês acham mesmo que sou eu que estou sofrendo ou vou sofrer as consequências desse conjunto de erro e de pecado? Será que não são vocês mesmos que vão pagar essa conta? É dessa maneira que o Senhor nos confronta. Por isso Jeremias 7, 23 vai dizer assim, eu dei a vocês, entretanto, ordem, me obedeçam, e eu serei o Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo então possa ir bem. Veja bem, obedeçam, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, para andar então nos meus caminhos. A obediência é o pré-requisito para a bênção de Deus na nossa vida. Se não for assim, nós estamos pela nossa conta e risco nessa terra. O versículo 24 ele vai trazer assim, mas eles não me ouviram, nem deram para mim atenção. Antes, eles seguiam o raciocínio rebelde dos seus maus corações. Eles andaram para trás e não para frente. Olha aqui que ponto importantíssimo. Por que eles não andaram para frente? Porque eles eram rebeldes e seguiam somente o raciocínio deles, a limitação mental deles, a alimentação, inclusive, obviamente, comportamental, que era totalmente corrompida, totalmente voltada para a carne deles. Claro que o resultado foi morte. Por isso que o versículo 25 vai dizer assim, desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, eu enviei os meus servos, os meus profetas, dia após dia. Deus manda os seus, assim como o profeta Jeremias e tantos outros profetas que nós temos mostrado aqui na leitura diária. E veja, eles iam confrontar um povo, assim como hoje nós somos confrontados com a palavra. E ela vem mostrar para nós e vem tentar curar a nossa doença que é chamada pecado. Mas se nós não nos colocamos na condição de sermos transformados, infelizmente, nós não temos esperança realmente na nossa vida. E olha o que o capítulo 8, versículo 7 vai dizer. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhes estão determinadas. E a pomba, e a andorinha, e o tordo observam a época na sua migração. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Isso é incrível! Ele está comparando o ser humano com animais
irracionais. Eu coloco aqui entre aspas por quê? Porque então, mas claro, a pomba, a andorinha, o tordo são animais. Imagina, eles não sabem de nada. Mas ele está dizendo que até esses animais sabem exatamente por que eles estão nessa terra e o que eles têm que fazer no passo a passo para eles seguirem a vida deles e cumprirem o porquê eles estão nessa terra. E, enfim, cada ser humano, cada ser vivo nesta terra tem uma função. Agora, ele encerra dizendo assim, mas o meu povo não me conhece, não conhece as minhas exigências. Como pode ser tão desobediente assim? Aqui é uma coisa, é fato, até Satanás obedece a Deus. E nós, seres humanos, somos, no nosso orgulho, não fazemos a vontade do nosso Senhor. Tem alguma coisa invertida nesse processo, não tem? Agora, Jeremias 8:9 vai dizer assim, os sábios serão envergonhados. Eles vão ficar amedrontados e eles serão pegos na armadilha, visto que eles rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? É a sabedoria desse mundo. É a sabedoria desse mundo. É por isso, então, que eles vão ser envergonhados. Todos nós seremos quando estamos na nossa própria sabedoria, porque a nossa mentalidade é totalmente limitada. É limitada para esse mundo, mas existe todo um mundo espiritual e existe toda uma eternidade à nossa frente que a gente não tem nem ideia de onde ela chega. Então, nada mais lógico que a gente se voltar para aquele que tem todo o conhecimento, toda a sabedoria e toda a ideia do que vem pela frente. Por isso que Jeremias 8:11 diz assim, eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz. Eles dizem, quando não há paz alguma. É aquela situação, tem um problema sério, mas não, faz o seguinte, a pessoa está com câncer, dá um AS para ela. É mais ou menos, olha que comparação absurda, mas é isso mesmo. Não, tem que dar um remédio que cure aquele problema, aquele câncer, que sare aquilo que vai matar essa pessoa. Mas não, é você ou eu sabermos do pecado que a gente tem, procurar alguém e de repente, não, fica tranquilo, Deus é amor, Deus vai entender. Deus vai entender? Deus vai receber você? Vai, desde que haja um arrependimento verdadeiro. E aqui não é remorso, é arrependimento. Arrependimento é eu reconhecer meu pecado e eu não quero mais fazer. Então eu me coloco numa condição de num processo de vencer isso. Agora, remorso é eu fazer, eu volto a fazer, e eu volto a fazer, e eu volto a fazer, até ao ponto que isso faz parte da minha vida, a ponto de eu minimizar isso e então sempre entrar numa roda viva de pecar, pecar, pecar e não me arrepender. Isso então, veja, nós precisamos substituir na nossa vida. Por isso, Jeremias 8:12 fala, ficarão eles envergonhados de sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Olha só, envergonhados na sua conduta detestável, será que eles vão ficar? Por quê? E a resposta já vem, não, eles não sentem vergonha. Tá vendo? É mais ou menos isso. É porque o pecado chega um momento, quando a gente não se dá conta e não renuncia e não começa um outro caminho, ele meio que começa a fazer parte da nossa vida e pior, ele começa a entrar na nossa personalidade. E daí sim, ele vai drenando força, vai drenando vida, vai drenando relacionamentos, ele vai drenando absolutamente tudo. Porque, claro, quem é o pai então do pecado? Quem é aquele que realmente arquiteta e é o mentor intelectual do pecado? Satanás. Essa é a culpa dele e ele já está condenado, inclusive. Mas ele é o mentor intelectual. Quem faz o pecado, quem comete o erro, somos eu e você. Por isso, então, depende de quem para resolver essa situação? Depende de quem cair a ficha e mudar a sua vida? Eu e você. Por isso, a palavra está no teu colo agora. Agora depende de você e depende de mim, óbvio, sempre fazer o nosso papel, nos arrepender, converter dos maus caminhos. Então o Senhor ouvirá dos céus o nosso clamor, perdoará os nossos pecados, sarará a nossa terra e vai transformar a nossa vida e nos levar para a vida eterna dentro desse projeto, dentro desse propósito que tanto nós, quanto andorinhas, quanto toda a natureza estão cumprindo um propósito aqui nessa terra. Então vamos alinhar a nossa vida com o Senhor, começando pela leitura da palavra e a oração. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Leia a Bíblia e se liberte. Se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!